Todo mundo animadíssimo para a melhor matéria de língua portuguesa, análise sintática. Gente, a análise sintática tem uma vantagem. Ou você estuda, porque a chance de cair na sua prova é de 101%. Ainda conteúdos como pontuação dependem do seu conhecimento de análise sintática. Um conteúdo tipo, por exemplo, crase, depende do seu conhecimento de análise sintática. Eu viro para você e falo assim, não se usa crase em sujeito, menina. Ah, se eu soubesse identificar o sujeito, minha vida era diferente. Não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado, menina. Se eu soubesse o raio desse sujeito, a minha vida era diferente. Então, a gente precisa entender toda a estrutura da análise sintática, né? Para poder conhecer as outras matérias relacionadas à sintaxe, regência, crase, concordância. Então, muitos desses conteúdos vão esbarrar aqui nessa aula, que é a nossa aula de análise sintática. Então, venha com o coração aberto, porque é um conteúdo 100% cobrado, beleza? Eu estou super com o coração aberto para essa aula, porque eu sei que é uma matéria muito caidora de com força mesmo. E ainda que não caia uma questão diretamente de análise sintática, ah, Flávia, não houve na minha prova uma questão específica perguntando uma função de um termo, por exemplo. Ainda que você não encontre uma questão perguntando a função de um termo, pode ter certeza de que a estruturação sintática da sua língua ela é relevante para a compreensão de outros conteúdos. Não tem jeito de você estudar pontuação, por exemplo, sem o mínimo de entendimento de análise sintática. Uma coisa vai acabar esbarrando na outra, beleza? Então, bora trabalhar a análise sintática, que é a matéria que a gente mais precisa neste momento, né? Meu marido não precisa de análise sintática, ele precisa de vergonha na cara. Olha o que a Alexandre estava falando comigo. Que depois de 6 anos de casado, 5 anos, a gente vai fazer 6 anos de casado daqui a alguns dias, dia 23 de julho. Aí diz ele que ouviu na Rádio Itatiaia, não sei se vocês conhecem a Rádio Itatiaia aqui, uma rádio mineira, né? Aí diz ele que ouviu na Rádio Itatiaia que depois de 6 anos a tendência à monogamia acaba. Eu falei, marido, o que você está querendo me dizer, né? Que você vai ficar sem os dentes, sem a vida? Não entendi isso, não. Ele, não, eu estou só falando o que eu ouvi na rádio e eu aqui pensando, eu tenho que dar uma aula, mas depois dessa aula a conversa vai ser outra. Que depois dessa aula aqui em casa vocês podem ter certeza que vai ter uma briga. Porque eu não entendi esse comentário, não, né? Pode ser que eu nem chegue ao 6º ano de casado, pensa. Olha, a pessoa já tá com um pensamento desse. Não entendi nada não, gente. Eu fiquei olhando, falei que oi, né? Vamos para a análise sintática, que eu vou acabar me sentindo melhor nesse ambiente aqui do que em outro, né? Essa aula vai me trazer conforto emocional, que é uma coisa que me deixa segura, porque casamento é complicado. Então, vamos para o meu conforto emocional, que é a análise sintática. Bom, pessoal, primeira coisa, vamos estabelecer o que ela envolve, tá? Que nós não vamos correr muito não, porque esse conteúdo é muito importante. Então, o que está dentro de análise sintática? Quando eu penso em termos sintáticos, eu preciso pensar em frase, oração e período. A análise sintática, ela trabalha isso aqui, ó. Frase. O que é uma frase? Quando eu penso em frase, qualquer enunciado com sentido completo. Então, se eu pensar em uma frase, qualquer enunciado com sentido completo. A frase, ela tem que ter como característica elementar o sentido básico, ou seja, sentido completo. Bom, as frases, elas podem ser de 2 tipos. Eu posso ter o que a gente chama de frase verbal e posso ter o que eu chamo de frase nominal. Frase verbal apresenta pelo menos um verbo. Frase nominal não apresenta verbos. Então, pensei na estrutura, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, que situação mais desconfortável
Que situação mais desconfortável para um período de crise? Então, tudo quanto é crise, né? Pandemia, corrupção, muita crise. Então, que situação mais desconfortável para um período de crise? Então, quando eu falo essa frase aqui, não há verbos. Portanto, essa frase é uma frase nominal. Então, uma frase nominal pode ser grande, não tem problema não. E eu posso ter uma frase pequenininha, ó, pare. Isso aqui é uma frase o quê? Verbal. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, casa, o, passei, veio. Tem sentido completo? Não. Isso aqui não pode ser considerado uma frase, pois é um enunciado que não tem sentido. Casa, o, passei, veio. Não tem jeito. Ah, Flávia, eu tô vendo sentido. Não, tá? Não. Você tá fazendo muito esforço, tá? Então, aqui, ó, não pode ser considerado frase. Pois não possui sentido completo. Aqui, em hipótese alguma, faz sentido isso aqui. Esse o, esse casa, né? Então, basicamente, eu tenho uma sequência de palavras que não constituem um enunciado, beleza? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Alô, assim, isso daqui é uma frase. Como não é verbo, uma frase o quê? Nominal. E mais especificamente, uma frase interjeitiva, né? O mundo está repleto de oportunidades, cabendo a cada um de nós buscá-las. Eu tenho várias orações, ó. Cabendo, buscá-las. É uma frase verbal, aqui eu tenho uma frase só. E essa frase, ela tem várias orações. Frase, gente, termina com ponto encerrativo. Então, esse ponto encerrativo, normalmente vai ser um ponto final, uma exclamação ou uma interrogação. Ponto e vírgula não, né? Ponto e vírgula não finaliza frase. Depois de ponto e vírgula, a gente usa letra o quê? Minúscula, tá? Então, frase começa com letra maiúscula e termina com ponto final e tem um sentido completo. Se eu tiver que traduzir para você em sentido mais básico a ideia de frase, começa com letra maiúscula, termina com um ponto encerrativo, né? Com um ponto que finaliza o enunciado e apresenta ali sentido completo, tá? Então, termina com um sinal de pontuação encerrativo, ou seja, um sinal de pontuação que depois dele também a gente vai usar o quê? Letra maiúscula, beleza? Então, uma definição assim mais leve de frase. Começa com letra maiúscula, termina com sinal de pontuação, um sinal encerrativo, tá? Então, todo mundo conseguiu ter essa noção mínima? E aí a gente vai para outro conceito de análise sintática, que é o conceito de oração. Flávia, o que é oração? Então, quando eu penso em oração, gente, eu estou pensando em um pedaço de termo. Oração é uma estrutura sintática constituída a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Então, uma coisa que já não dá para a gente falar é que, por exemplo, o número de verbos define o número de o quê? Orações. Isso não é verdade. Então, a oração é uma estrutura sintática constituída a partir de um verbo ou de uma locução verbal. A gente já sabe o que é locução verbal, sabemos até quais são os principais verbos auxiliares, né? Bom, o que mais que eu sei sobre a oração? Não precisa ter sentido completo. Então, eu tenho diversas possibilidades. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o rapaz chegou e... Então, apesar de ser uma pessoa capaz, explorava pouco seu potencial. Eu vou colocar assim, ó, apesar do medo, outra frase, só por um motivo aqui, que eu quero explicar algumas coisas. É isso, ó, não pode ter medo da mudança, faça coisas maravilhosas por e para si mesmo, né? É importante as duas coisas. Fazer coisas maravilhosas por si mesmo, né?
e para você mesmo. Então, isso é muito importante. Então, a oração é uma estrutura sintática constituída a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Esses são os elementos mais importantes, né? Não precisa ter sentido completo. Aqui, ó. Aí eu tenho assim, ó. O rapaz chegou. Isso aqui é uma oração, ó. E arrumou as pastas necessárias. Isso aqui é uma outra oração que eu vou chamar de O2. Essas orações aqui são coordenadas entre si. Então, nesse caso aqui, eu tenho um conector, né? E esse conector aqui coordenando essas, o quê? Orações. Então, aqui eu tenho orações coordenadas entre si. Essa primeira é uma oração coordenada assindética. E essa segunda é uma oração coordenada sindética aditiva. Esperava que ele soubesse o caminho de casa. Esperava uma oração que ele soubesse o caminho de casa, outra oração. O1, O2. No caso aqui, eu vou ter um outro tipo. Essa vai ser uma oração principal, esperava, e a gente depois vai estudar isso melhor em período composto, né? Vai ser uma oração principal. E essa introduzida por esse que aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, no caso uma objetiva direta. Quem espera, espera algo. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Nós vamos estudar isso tudo. Tipos de que, tipos de oração, tá? Isso aqui é só para você ter uma base. Apesar de ser uma pessoa capaz, tem um verbo aqui, vou marcar de roxo igual a gente estava fazendo. Isso daqui vai ser uma oração. Explorava pouco seu potencial. Outro verbo, outra oração. Então, no caso aqui eu tenho oração, só que essa daqui é a subordinada. Ela é uma adverbial, no caso concessiva. E essa daqui é a minha oração principal. Apesar do medo, isso não é oração, não tem verbo. Fazia coisas maravilhosas por si mesmo, ou para si mesma. Só tem um verbo, fazia. Isso daqui é uma oração só. Então, no caso aqui eu tenho O1 e O2, no caso aqui eu tenho OU, que eu vou chamar de oração única. Então, como é uma oração única, ela é chamada de oração absoluta. Meu sonho, né, gente? Ser única no período. Eu tô tentando explicar isso pro meu marido, que às vésperas de fazermos 6 anos de casado, está falando que, passado um tempo, a monogamia não faz sentido. Não sei de onde que ele tirou isso não, tá, gente? Então, eu vou explicar para ele que o meu sonho é ser uma oração absoluta, única no período. Eu nem quero ser a única da vida dele, eu quero ser a única no período. Só isso. Então, apesar do medo, fazia coisas maravilhosas para si mesma, é uma oração absoluta. E a oração, quando ela aparece sozinha no período, ela é chamada mesmo de oração absoluta. Então, é a única do período. Então, nós sabemos o que é frase, né, que é um enunciado com sentido completo. Sabemos o que é oração, que é uma estrutura sintática constituída a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Nós sabemos, inclusive, que o número de verbos não define o número de orações. Sabemos isso também, importantíssimo. E agora a gente vai conceituar período. Período é um enunciado. Período é um enunciado com sentido completo, constituído. Então, é um enunciado constituído por uma ou mais orações. Então, ele junta o conceito de frase, porque tem que ter sentido completo, e ele precisa ter uma ou mais orações. Isso vai definir se o período é simples,
ou se o período é o quê? Composto. Período simples. Período simples, o que acontece, gente? Apenas uma oração chamada de oração absoluta. Período composto apresenta mais de uma oração. Então, eu falo, por exemplo, assim, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. As pessoas, em certas ocasiões, podem, por medo, fazer coisas inimagináveis. Eu afastei isso aqui, mas é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, quer dizer que isso aqui é um período que simples. E isso significa que eu tenho uma oração como absoluta. Se eu tenho um período simples, a minha oração é chamada de oração o quê? Absoluta, beleza? Bom, mas eu posso ter também um período composto. Então, eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, resolvidos. Aqui, ó, eu tenho resolvidos, que é um particípio e constitui uma oração. Resolvidos os problemas do setor, depois que os problemas do setor foram o quê? Resolvidos. Então, nesse pedacinho aqui, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. E ela está reduzida, né? E aqui, ó, todos passaram a trabalhar, isso é locução verbal, então vai ser uma outra oração, né? Eu tenho O1 e O2, período composto, duas orações. Então, neste caso aqui, a gente tem os conceitos básicos da análise sintática, frase, oração e período. E agora a gente vai estudar os termos da oração, que é o que a gente, vamos dizer assim, precisa mais. Só que eu preciso ter uma noção, né? O que é período, o que é frase, até porque às vezes o enunciado da questão fala assim, no segundo período do texto, aí o menino não consegue nem localizar. Eu falo, que vergonha, né? A terceira oração do texto, ele acha que é o terceiro ponto final, e nem sempre. Então, eu preciso ter uma noção de que esses conceitos não são sempre convergentes. Então, frase, oração e período, né? O período tem que ter sentido completo e ele tem que ter verbo. Eu posso garantir que todo período é uma frase verbal. Por quê? A frase verbal ela tem verbo e tem sentido completo. Agora, toda frase é um período? Lógico que não, porque existe frase sem o quê? Verbo. Então, todo período é uma frase verbal, beleza. Toda oração é um período? Não, porque a oração não precisa ter sentido completo. A oração pode ser um pedaço do período. Então, eu tenho que avaliar essas questões também. A oração pode ser só um pedacinho do período mesmo, beleza?